partir de agora no Revista Justiça Mundo Digital. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, determina a suspensão cautelar do tratamento de dados pessoais para o treinamento da inteligência artificial do Grupo Meta. Segundo o despacho decisório, a Meta deve suspender de forma imediata a nova política de privacidade que envolve o tratamento de dados pessoais para fins da inteligência artificial generativa. A medida abrange todos os produtos da empresa, incluindo os dados dos indivíduos que não são usuários das plataformas da Meta. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em direito digital, professor Fernando Pérez. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Olá, muito bom dia, querido Sérgio, todos da rádio, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui entre vocês. Doutor Fernando Pérez, antes de sairmos para o break e começarmos essa entrevista, eu me enrolei aqui com a sigla ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tanta sigla, mas conta pra gente um pouquinho, rapidamente, o que é a ANPD. De fato, a gente tem observado até cada vez mais agora a atuação da ANPD, nas notícias, nas atuações. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi instituída por meio da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que trata, então, da proteção dos dados pessoais dos usuários aqui no Brasil. É uma lei que tem adquirido cada vez mais importância, porque nossos dados pessoais, as nossas informações, os nossos dados cadastrais têm circulado, nós temos fornecido para empresas, temos fornecidos em compras e eles têm circulado e precisam de proteção. Então, a LGPD é a lei que trata da regulação de como as empresas devem, o que elas podem ou não podem fazer com os nossos dados pessoais, quais são os nossos direitos, e a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão que vem a ajudar, então a atuar na implantação, na implementação da lei relacionada à proteção de dados, e uma medida muito importante, uma ação muito importante, que também é a fiscalização da correta aplicação, do correto tratamento dos nossos dados pessoais. E a gente tem visto a ANPD atuando de forma cada vez mais intensa, principalmente em grandes empresas, naqueles grandes players que prestam serviços para todos nós. E esses serviços muitas vezes gratuitos, não quer dizer que a gente está pagando por algo, como uma rede social, um e-mail. Então, a ANPD ela está atenta na forma como os nossos dados pessoais estão sendo utilizados e, inclusive, por meio de sistemas de alta tecnologia, como a inteligência artificial, que precisa dos nossos dados. Por isso, é uma prerrogativa, uma competência da ANPD nesses casos, para proteger os nossos direitos relacionados aos nossos dados pessoais. Doutor Fernando Pérez, como que as plataformas de inteligência artificial elas têm adquirido os dados e as informações para a alimentação desses sistemas? Veja, nós estamos aprendendo a lidar também com essas plataformas, com essas tecnologias, com essas inteligências artificiais, seja por meio de um aplicativo que a gente baixou ali no nosso celular, que cria textos, cria imagens. Existem sistemas robustos que as empresas estão utilizando também. Então, enquanto nós estamos aprendendo a utilizar esse sistema de inteligência artificial, essas empresas elas estão desenvolvendo essa tecnologia para sistemas cada vez mais complexos. E como que isso funciona na prática? Se você já teve a oportunidade, por exemplo, de ir lá no computador, no celular, de ir lá no chat GPT, por exemplo, ou qualquer uma das milhares de outras opções de inteligência artificial, você vai lá e pede para ele criar um texto, por exemplo. Ou você quer fazer uma brincadeira, ele pede para criar uma imagem, para ajustar uma foto, e existem diversas aplicações nesse sentido. Acontece que esse tipo de inteligência artificial, que é o chamado de inteligência artificial generativa, ou seja, ele pode gerar novas informações, situações hipotéticas, situações não reais, mas muito próximas da realidade. Então, se você pede para criar um texto, ele vai criar um texto como muito próximo, independente de qual seja essa proximidade, muito próximo do que um ser humano faria. Se for para criar uma foto, uma situação que poderia ser real. Então, ele precisa entender o que é uma situação real. Então, se eu peço para criar a foto de uma
de um campo, né, por exemplo, de uma montanha, ele precisa entender como é que funciona, o que é uma montanha e qual que é a nossa expectativa nesse sentido. E para fazer esse entendimento, ele precisa adquirir dados. Então, por meio de dados pessoais, por meio de dados cadastrais, por meio da análise de fotos verdadeiras, de vídeos verdadeiros, né, de situações verdadeiras, ele vai adquirindo informação para procurar entender o que nós queremos. E aí que tem um perigo muito grande, né? Ou seja, quais esses dados, que tipo de dados ele está utilizando, esses sistemas eles estão adquirindo para entender como é que são as situações reais, mas que tipo de dados que eles estão adquirindo e até onde que nós permitimos ou não, até onde que eles podem fazer isso ou não. Então, esses sistemas, inclusive, estão muito preocupados com essa questão. Existem algumas plataformas que estão pagando para os usuários fornecerem dados, porque chegou no momento de evolução desse sistema que não existem informações suficientes disponíveis, né, disponíveis para eles utilizarem para alimentar e para desenvolver o sistema. Então, tem empresas pagando e tem empresas também que estão pegando essas informações de forma não adequada, não autorizada, como no caso de uma constatação que foi feita agora, muito pouco tempo atrás, de uma empresa europeia que, com o propósito de alimentar o seu sistema de inteligência artificial, estava utilizando fotos de crianças e adolescentes brasileiras que foram adquiridos na internet, foram adquiridos por meio da internet, né, adquiridos sem o consentimento, né, desses usuários, com o propósito de alimentar, ou seja, foi descoberto e isso está acontecendo com muitas outras plataformas no mundo. E, doutor Fernando, como é que isso pode até representar uma ameaça aos nossos direitos? Veja, quando uma plataforma como essa, ela adquire essas informações, há uma expectativa, né, e é o que gira em torno dessa discussão em relação a dados pessoais, a NPD, e a determinação em si de que a plataforma de rede social não utilizasse esses dados, uma preocupação muito grande, né, e inicial é o consentimento do usuário. Ou seja, como mencionei, existem empresas que estão pagando para que usuários forneçam determinados dados, mas de forma consciente, né, de forma intencional, para que aqueles dados sejam utilizados. Então, a principal preocupação é o consentimento, é a ciência do usuário de que a plataforma está utilizando aquelas informações. Mas veja, mesmo que tenha somente a ciência, somente o consentimento indireto, ou seja, se a plataforma ela começa a dizer, que é o caso que está acontecendo aqui no Brasil, ela diz o seguinte, se você utilizar a minha plataforma, eu vou utilizar todos os dados que você me enviar para alimentar o meu sistema de inteligência artificial. Somente o consentimento não é o suficiente. Esse ato ele não pode ser abusivo, ele não pode ser impositivo dessa maneira, né? Obrigar o usuário a fornecer os dados para esse sistema. Então, a agressão à nossa privacidade, à nossa individualidade, né? A proteção dos nossos dados de forma isolada, de forma coletiva, é uma das maiores preocupações, porque os nossos dados eles podem ser compartilhados e nós não sabemos como que isso será utilizado de forma concreta. Então, a principal preocupação é a utilização, né, indiscriminada dos nossos dados pessoais, sem o nosso consentimento, mesmo com o nosso consentimento, de maneira tal que nós não tenhamos controle e ciência sobre como isso será feito e quais são os nossos direitos nesse sentido. Como, por exemplo, a LGPD, a lei que nós mencionamos, que trata da proteção dos nossos dados pessoais, ela impõe o direito, né, ela determina um dos direitos dos usuários, que ele pode requerer a remoção dos dados pessoais que estejam sendo utilizados. Então, será que, após adquiridas essas informações nossas, esses sistemas eles poderão excluir os nossos dados? Então, são muitas das questões que já existem previstas na nossa lei que precisam ser tratadas em casos como esse. Doutor Fernando Pérez, quais foram, melhor dizendo até, os principais motivos que levaram a essa decisão da ANPD a determinar essa suspensão cautelar do tratamento de dados pessoais pela empresa Meta? Veja, não só a Meta, mas outras plataformas têm procurado atuar da mesma maneira, que é a imposição do fornecimento, a obrigação do fornecimento desses dados, ou seja, quando você publica uma foto, publica um texto,
compartilha ali informações, né, o uso compulsório, né, o fornecimento compulsório, obrigatório desses dados para alimentação desses sistemas de inteligência artificial. Então isso já aconteceu em outros países e outros países já negaram, já impediram esse uso indiscriminado, principalmente, ainda é o caso, né, aqui do Brasil também, porque as plataformas elas não são claras sobre como esses dados eles serão utilizados para alimentação. E ainda eles não são claros, não há clareza na forma da explicação aos usuários. Então, um primeiro ponto que foi identificado aqui no Brasil pela ANPD é que as informações, né, sobre como esses dados eles seriam utilizados por essas plataformas de inteligência artificial, elas não estavam claras ao usuário. E mesmo assim, ainda que estivessem claras, é importante conceder ao usuário o direito de controlar, o direito de autorizar ou não. Então, é uma preocupação muito grande quando a configuração padrão, né, dessas plataformas, ela é para a autorização do compartilhamento, enquanto deveria ser o contrário, ou seja, a plataforma deveria vir ao usuário e perguntar se ele aceita ou não. E se ele não se manifesta de alguma maneira, esses dados não poderiam ser utilizados. Então acontece de modo contrário. Primeiro eles utilizam e se você não quiser que sejam utilizados, você tem que ir lá e configurar. E essa configuração nem sempre é simples, ela não é tão clara. Então essas foram algumas das preocupações que imporam então a ANPD a necessidade de regular e suspender esse uso indiscriminado, esse uso não autorizado, ou seja, quando você não avisa corretamente, não dá a devida ciência ao usuário, chega a ser um uso não autorizado. Então esses foram os principais pontos e que também foram observados em situações semelhantes em outros países e que precisam ser analisados com muito cuidado aqui no Brasil também. Mas, doutor Fernando, vamos explicar melhor para o nosso ouvinte como que a Meta ela pode fazer a utilização desse treinamento de inteligência artificial que acendeu alerta para muita gente com os nossos dados, porque até muitas pessoas divulgaram na internet tutoriais para você fazer esse bloqueio, muita gente não conseguiu porque gera-se um código OTP que vai para o e-mail da pessoa. Mas como é que funciona esse treinamento de IA com os nossos dados? E de fato, reforçando essa questão, assim, não basta dizer que tem uma opção para fazer a configuração, para autorizar ou não autorizar, mas esse procedimento tem que ser simples a todo usuário, né? Então, se é algo complexo, se é algo que é um pouco mais difícil, acaba se tornando um ato não autorizado, é uma medida abusiva. Veja, a Meta, assim como várias outras plataformas, tem anunciado que estão desenvolvendo os seus sistemas e vão dispor para os usuários sistemas de inteligência artificial. Assim como quem já utilizou algum aplicativo ou algum site, né, de inteligência artificial para produzir uma imagem, uma foto, a Meta já anunciou que vai disponibilizar aos usuários diversas ferramentas para o uso da inteligência artificial ali dentro das plataformas. Então, os usuários das plataformas vão ter acesso a esse tipo de ferramenta, esse tipo de instrumento, quando forem utilizar, por exemplo, o Facebook, o Instagram, até mesmo o WhatsApp. Então, vamos imaginar que alguém queira a ajuda da inteligência artificial para produzir uma imagem, ou para produzir, vai publicar uma imagem ali na rede social e que ajuda para escrever um texto, para escrever a legenda, por exemplo, daquela publicação. Então, e para fazer propaganda, para fazer divulgação, né, ali das publicações. Então, tudo isso são interesses, né, diretos e indiretos para o desenvolvimento da própria plataforma, para que ela possa fazer mais anúncios, né, e por aí vai. Então, em vez do usuário buscar uma outra ferramenta, né, num outro sistema para produzir conteúdo, ele vai procurar ali dentro da mesma plataforma. E acontece que uma das vantagens dessas grandes plataformas, como o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, que são da Meta, é que eles possuem uma quantidade de usuários muito grande. Enquanto outros sistemas de inteligência artificial não têm a mesma quantidade de usuários e não tem tantos dados, né, não tem tantas informações que ela pode utilizar para alimentar, para desenvolver, né, aprimorar os seus sistemas, plataformas de redes sociais podem ter, né,
centenas de milhões de usuários, bilhões de usuários em determinados casos, e todas essas informações, o simples uso da plataforma pode gerar informações. Quando você publica uma imagem verdadeira sua, esse sistema ele vai analisar, olha, aqui tem uma árvore, aqui tem uma montanha, aqui tem uma casa. Então é assim que eu preciso criar uma árvore, é assim que eu preciso criar uma montanha, é assim que eu preciso criar uma casa. E eu vou lá e falo assim, cria uma situação, cria uma foto com uma árvore, com uma casa e uma montanha. Então ele vai analisar as centenas, as milhares, dezenas de milhares de outras fotos que ele já analisou para criar uma foto nova, mas muito próximo do que seria uma realidade. Então, a quantidade de informações que nós, usuários, fornecemos nessas situações é muito grande, e isso cria um sistema mais aprimorado. Então ele vai ter, como se fosse uma biblioteca de textos, uma biblioteca de imagens, uma biblioteca de vídeos e áudios. Então quando alguém vai lá e fala assim, quero que você crie determinado texto, ele vai lá na biblioteca que ele tem, ele analisa, é claro que isso é um sistema computacional, né, com alta tecnologia, ele analisa todos os textos que ele adquiriu, e ele faz um banco de dados falando, olha, o dia que eu precisar criar um texto, esse é o conteúdo, essa é a forma como eu devo criar. O dia que eu precisar criar uma imagem de uma montanha, esse é o padrão que eu devo seguir para criar algo muito próximo da realidade. Ou se for para criar algo próximo que não seja real, ele também vai ter os mesmos parâmetros para saber o que é real ou o que não é. Mas principalmente para essas plataformas, elas procuram atingir a nossa expectativa de acordo com o que a gente pede, de acordo com o que a gente digita. Então, em destaque, plataformas que possuem uma alta quantidade de usuários, como as plataformas redes sociais da Meta, têm uma vantagem, né, de ter uma quantidade muito maior de informações para aprimorar esse sistema de inteligência artificial. Sim. Ocorre que agora, né, isso precisa ser regulado, precisa ser adequado de acordo com a proteção dos nossos direitos. Vamos aguardar os próximos capítulos. Dr. Fernando Pérez, obrigado por atender a Rádio Justiça, advogado, professor, especialista em direito digital, comentando a decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que determinou a suspensão cautelar do tratamento de dados pessoais para treinamento da inteligência artificial da Meta. Grande abraço, doutor Fernando, até a próxima. Muito obrigado pelo privilégio, que todos tenham uma excelente semana. Abraços.